Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Já parou pra pensar que talvez Batman e Coringa sejam duas faces da mesma moeda? Que apesar de estarem em lados opostos, no fundo, se parecem mais do que gostariam de admitir? É estranho pensar nisso, mas quanto mais a gente mergulha nos detalhes, mais percebe que eles não são tão diferentes assim. Um vive pela ordem, o outro pelo caos. Um veste a capa para salvar e o outro para destruir. Mas ambos nascem da mesma coisa, a dor. O Batman não nasceu na noite em que seus pais o colocaram no mundo. Ele nasceu no beco escuro, quando uma arma roubou dele a inocência. Naquele instante, Bruce Wayne morreu, e no lugar dele nasceu algo novo. Uma criatura moldada pela perda, pelo medo e pela necessidade de fazer sentido em meio ao sofrimento. O Coringa também não nasceu como o homem que conhecemos. Ele nasceu de uma vida quebrada, de uma sucessão de tragédias e injustiças que o empurraram até o fundo do abismo. E o que o separa não é a dor em si, mas a maneira como escolheram lidar com ela. Batman olhou para o vazio e decidiu erguer uma máscara para enfrentá-lo. Coringa olhou para o mesmo vazio e decidiu se fundir a ele. Ambos são produtos do trauma, ambos são moldados pela escuridão, mas um acreditou que poderia dar sentido ao próprio sofrimento, enquanto o outro decidiu que o mundo não tem sentido algum. E é nessa linha tênue que eles se encontram. Batman precisa do Coringa tanto quanto o Coringa precisa do Batman. Eles se completam como reflexos distorcidos no espelho. O mais inquietante é perceber que os dois vivem de uma obsessão. Batman é obcecado pela justiça, por um ideal que nunca vai alcançar de verdade, porque o crime nunca desaparece, nunca se extingue. É uma guerra infinita contra inimigos que se multiplicam. O Coringa, por outro lado, é obcecado pela anarquia, por provar que todos nós estamos apenas um passo perto da loucura. Ele quer ver o mundo arder, não porque odeia tudo, mas porque acha que no fundo não há nada a ser salvo. Um acredita em consertar, o outro acredita em quebrar. Mas os dois, na essência, são prisioneiros da sua própria fixação. E o curioso é que ambos usam máscaras, mas de maneiras diferentes. Batman usa uma máscara literal, uma persona que o distancia de Bruce Wayne, que esconde suas fraquezas e projeta apenas o símbolo do medo. O Coringa também usa uma máscara, mas a dele é o próprio rosto pintado, um riso falso estampado numa expressão permanente. É a negação da dor, transformada em espetáculo. No fim das contas, nem Bruce Wayne, nem o homem que virou Coringa conseguem existir sem esses disfarces. Eles são personagens criados para suportar a realidade. Outra semelhança perturbadora é que ambos são solitários. Batman se rodeia de aliados, sim, mas vive isolado no fundo da Batcaverna, incapaz de se abrir verdadeiramente para o mundo. Seu vínculo mais profundo é com a própria missão, não com as pessoas. O Coringa, por sua vez, pode ter até comparsas, mas está condenado à solidão do delírio, onde ninguém realmente o acompanha. No fundo, os dois são órfãos, não apenas de família, mas de pertencimento. Perdidos em si mesmos, eles encontram sentido apenas no confronto um com o outro. E é por isso que suas batalhas parecem intermináveis, porque quando Batman enfrenta o Coringa, ele não está apenas lutando contra o criminoso, ele está lutando contra a possibilidade de se tornar igual a ele. Ele olha para o Coringa e enxerga o que poderia ter sido, caso tivesse escolhido outro caminho. É um lembrete constante de que a linha que separa a sanidade da loucura é mais fina que qualquer um gostaria de admitir. E o Coringa, por sua vez, adora cutucar essa ferida. Ele insiste que Batman é tão louco quanto ele, apenas mascarando sua insanidade com a desculpa da justiça. E agora, finalmente chegando no tema do vídeo, muita gente se pergunta, por que o Batman simplesmente não acaba com o Coringa? Seria tão mais fácil. Gotham seria um lugar menos sombrio, tantas vidas seriam poupadas, tanto sofrimento poderia ser evitado. Mas é essa justamente a armadilha. O Batman sabe que se cruzar essa linha ele nunca mais vai conseguir voltar. Porque no instante em que ele acaba com o Coringa, ele vai perceber o quanto que é simples e talvez até satisfatório. E nesse momento o herói deixa de existir. Não haveria mais volta para Bruce Wayne. O que segura o Batman não é a lei. A lei em Gotham já foi quebrada tantas vezes que quase não significa nada. O que segura é ele mesmo. É o medo de se tornar aquilo que combate. Acabar com o Coringa seria admitir que no fundo ele é igual, que toda sua disciplina, sua moral e seu autocontrole não passam de uma farsa, e é por isso que ele nunca faz, porque o Coringa é o teste definitivo, é o abismo olhando de volta.
Quantas vezes na vida real nós também somos testados pelo nosso Coringa? Situações que nos levam ao limite, que despertam em nós uma raiva tão grande que quase nos convencem a agir da mesma forma que aqueles que nos feriram. O colega de trabalho, o injusto, a traição ou a violência que vemos todos os dias, tudo isso nos provoca, nos convida a quebrar nossos próprios limites. O Batman simboliza aquele esforço quase sobre-humano de resistir ao impulso mais primitivo, o de não se deixar engolir pelo mesmo ódio que nos feriu. E o mais irônico é que o Coringa sabe disso. Ele provoca exatamente para tentar quebrar o Batman, para provar que no fundo ninguém é melhor que ninguém, que até o herói mais nobre, se pressionado o suficiente, vai mostrar a sua verdadeira face. O Coringa não quer apenas destruir Gotham, ele quer destruir a ideia do Batman, quer mostrar que todos nós somos apenas máscaras frágeis que a qualquer instante podem cair. Essa relação nos mostra algo muito humano. O verdadeiro heroísmo não está em nunca sentir ódio ou nunca sentir vontade de vingança. Isso seria impossível. O verdadeiro heroísmo está em sentir tudo isso e ainda assim decidir em não se render. Batman sente a raiva, sente ódio, sente dor, sente o desejo de acabar com tudo. Mas ele escolhe não fazer. Ele escolheu o caminho mais difícil, continuar lutando sem cruzar a linha. Na vida real, é a mesma coisa. O fácil é devolver ofensa com ofensa, violência com violência, dor com dor. O difícil é resistir. E resistir não é sinal de fraqueza, é justamente o contrário. É a maior prova de força que alguém pode ter. Quando olhamos para o Batman segurando a mão, mesmo diante de um inimigo que já destruiu tantas vidas, estamos olhando para a representação de algo que todos nós em algum momento precisamos aprender. O Batman não mata o Coringa porque se matasse, perderia a si mesmo. E não é isso que acontece conosco também? Quantas vezes ao agir no calor da raiva, ao ceder à tentação da vingança, nós não acabamos nos perdendo, nos tornando aquilo que mais odiamos? O limite que o Batman se impõe é na verdade um reflexo do limite que todos nós precisamos aprender a impor a nós mesmos, porque no fundo a luta não é contra o outro, é contra o que o outro desperta dentro da gente. Talvez essa seja a lição mais dura. Coringa nunca será derrotado de verdade. Ele sempre volta, sempre encontra um jeito de escapar, de rir da cara da justiça. E isso incomoda, porque é um lembrete de que no mundo real, o mal também nunca desaparece completamente. Ele pode ser contido, pode ser enfrentado, mas sempre vai existir. A questão é, como vamos lidar com ele? Vamos deixar que eles nos corrompam ou vamos segurar firme, mesmo que seja cansativo, mesmo que pareça inútil ou mesmo que pareça que a luta nunca cai? O Batman não mata o Coringa, porque de certo modo ele entende que a luta não é para ter fim. A luta é o que dá sentido à sua existência. E trazendo para a nossa realidade, talvez seja isso também. Talvez o sentido da vida não esteja em eliminar de vez o caos, mas em continuar resistindo a ele, dia após dia, sem deixar moldar por sua violência. No final das contas, Batman e Coringa são como espelhos de uma escolha que todos nós temos que fazer. O que você faz com sua dor? Você deixa que ela te destrua como faz com o Coringa? Ou você tenta transformá-la em algo que, mesmo que imperfeito, pode trazer luz como faz o Batman? Nenhuma das duas escolhas é fácil. Ambas cobram um preço alto, mas é nesse dilema que encontramos a essência da nossa humanidade. E quanto mais a gente reflete sobre isso, mais perturbador fica, porque talvez a diferença entre nós, pessoas comuns, e figuras como Batman e Coringa, seja apenas a intensidade do trauma que carregamos e as escolhas que fazemos diante dele. Quem nunca olhou para dentro de si e sentiu medo do próprio vazio? Quem nunca pensou em desistir de tudo ou em se reinventar completamente só para dar sentido à dor? O que Batman e Coringa nos mostram é que no fundo a humanidade é feita de rachaduras e que dependendo do caminho que você segue, essas rachaduras podem transformar em herói ou em um monstro. Fala galera, vim aqui sem roteiro, mesmo para dar uma ideia com vocês. A vida tá um pouco corrida, aconteceram umas mudanças até que muito boas na minha vida, por isso que eu dei uma sumida. Resolvi voltar, testando um novo formato aqui pro canal. Espero que vocês tenham de verdade gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e o que eu posso dizer é que boas novidades estão vindo aí. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no meu canal e me acompanhe para mais novidades. Tamo junto e é nóis.